dando sequência aqui ao nosso módulo de atividade física, eu estou mostrando para vocês que o excesso são diversos tipos de fibras, tá? E que nós temos que entender que não adianta eu querer fazer corridinha para ganhar perna. Não vai ganhar. Não vai ganhar. Para ganho de massa muscular, você precisa de mexer com determinado tipo de fibras. E isso denota determinado tipo de estímulo. Por isso que eu sempre falo que às vezes uma pessoa, eu fiz caminhada a minha vida inteira. Pode acontecer de você chegar em uma determinada idade, um dia que você vai realmente querer levantar de uma cadeira e vai sentir que não tem força. Não tem força. Poxa, mas eu fiz caminhada a vida inteira. Mas não ganhou massa. Não desenvolveu fibra de força. Você não ganhou força. Não houve aumento de massa muscular, mesmo tendo feito caminhadinha. Dá para entender, gente, que nós temos que focar. Mas a caminhada é importante? Sim, para uma questão cardiovascular. Você fazer aí seus 20 minutos de cardio ao final de uma atividade física é muito interessante, tá? Aumenta eficácia em termos de diminuição de risco de vida, diminuição, inclusive, síndrome demencial futura. Mas ela é secundária. O nosso foco aqui é a diminuição do processo inflamatório. O nosso foco aqui é a diminuição de risco de doenças futuras, né? E isso tem a ver com o ganho de massa muscular. O ganho de massa muscular libera um monte de substâncias, são remédios, literalmente, que são liberados, mas liberados com o ganho de massa muscular. A gente precisa aumentar a massa muscular. Então, fazer a caminhadinha vai te levar a esses resultados? Não vai, ponto. Tem que entender isso. Então, você precisa fazer a lesão da fibra, a entrega de nutrientes adequados, você precisa ter o descanso, por isso é que malha de manhã e malha à tarde, não vai ganhar massa muscular, não vale. Você vai ter que precisar de pelo menos 24 horas de recuperação da massa muscular para repetir um grupo muscular, pelo menos. Eu digo que o ideal, pelo menos de 48 a 72 horas, para você repetir o mesmo grupo muscular, pelo menos 48 horas. 48 horas você está apto a trabalhar pesado de novo aquele grupo muscular. Tá? Então, assim, você precisa entender que é nessa recuperação que você ganha massa muscular. Então, não é quantidade. Então, eu vou ficar malhando o dia inteiro, vou me estourar. Não é assim, não é assim. Você fala, papai, diminua o tempo, concentre. Nós vamos ver mecanismos para concentrar essa intensidade, que não precisa ser, como é que eu posso dizer, sempre o aumento de peso, nada disso. Nós vamos ver que você tem condição de fazer aumento de intensidade de atividade física usando várias outras variáveis de uma mesma equação. Nós vamos ver no decorrer desse curso aqui. Eu acabei dando um spoilerzinho sobre o que eu penso em termos de qual atividade física é melhor. É aquela que ganha massa muscular. E começamos já a responder algumas questões aqui. Aquela que ganha massa muscular. E aí, se você me pergunta qual, olha, existe um grupo aí muito interessante, tá? Eu diria para vocês que o Pilates pode chegar nesse resultado, Pilates pode ir para esse caminho. Eu gosto muito da calistenia, eu não tenho mais tempo nem paciência aí com a academia hoje para fazer minha musculação, até porque, meu Deus do céu, quem frequenta a academia sabe que virou lugarzinho social. Sempre foi, mas mais do que nunca. Antes eu me lembro que havia uma ética do uso do aparelho, né? Você estava lá, terminava o seu exercício, você limpava, saía para que o outro pudesse usar. Agora não, o cara fica sentado lá, zap o tempo inteiro e simplesmente ignora você. Você fica ali 40 minutos esperando ele, tirando fotinha. Tem gente que vai para a academia para ficar fazendo influencer, tiktoker, e fica fazendo videozinho. Eu não tenho mais paciência para isso. Realmente eu acho que a atividade física, ela precisa, como eu disse, ser num tempo curto, com uma certa intensidade, e para isso eu devo estar focado no que eu estou fazendo. E aí, eu estou falando que a academia não tem muito tempo, mas a calistenia eu consigo fazer, porque a calistenia é como se fosse uma musculação feita em casa, com acessórios que você tem em casa. Pô, mas peraí, é perigoso, concordo, eu acho que você deve pegar alguém que saiba, possa te orientar adequadamente, nem que seja, vai te orientar, vai te explicar quais exercícios fazer, te orientar, ver se você está fazendo direitinho e volta, mensalmente eu venho aqui, reavalio e a gente faz uma reavaliação e um incremento nos exercícios físicos. E aí você vai fazendo um crescente em termos de intensidade desses exercícios.
tá? Se você tiver alguém que possa lhe acompanhar como um personal trainer, melhor ainda, que vai o tempo todo olhar e existem realmente várias formas de você aumentar essa intensidade, mesmo com esses exercícios em casa. A musculação, ela é fantástica dentro desse processo. Pô, mas você não acha legal, doutor André, aí, a luta? Eu acho fantástico, mas a luta tem o contato, a luta tem a possibilidade de uma fratura, e é o que eu trouxe para você, a não ser que você esteja fazendo algo como, por exemplo, um tai chi, como um próprio Krav Maga, que quem não conhece Krav Maga é um sistema de combate israelense, e quando ele foi criado, inclusive, houve uma experiência com o seu criador, o Kobe Lichtenstein, o criador não, um dos principais difusores, ele era um dos 12, quem criou foi o Wim Lichtenfeld, isso. O Kobe Lichtenstein, ele era um dos integrantes de um experimento com 12 pessoas diferentes. E essas 12 pessoas, cada um com a sua característica, ele era uma criança e ele começou a ser orientado e o objetivo era ver um impacto do Krav Maga sobre essas pessoas com diferente idade de vida. Uma era dona de casa, o outro era um ex-presidiário, o outro era um idoso e assim foi. E o resultado foi extremamente satisfatório. Então, o Krav Maga ele é modulado, inclusive, de forma a evitar determinadas lesões no idoso. É percebido que há um limite físico dentro desse pessoal e que ele deve, então, poder lançar a mão daquelas ferramentas de luta dimensionadas de acordo com a idade dele, com a limitação que ele tem, seja uma limitação por idade ou algum outro problema físico. Mas no geral, você, por exemplo, fazer boxe thai, fazer jiu-jitsu, começar a fazer com uma idade mais avançada, eu acho que há um risco de lesão aí mais aumentado. Aí a gente entra naquilo que eu vinha falando nas aulas passadas. A gente tem que começar a pensar, se você está disposto a isso, pode ter certeza que provavelmente você vai ter ali uma lesão e que essa lesão ela pode te incapacitar por um tempo e que a tua capacidade de regeneração é menor. Quando você tinha lá seus 18 anos, você botava gelo naquele joelho e aquilo melhorava rapidamente. Hoje a coisa já não é bem assim. Provavelmente você vai precisar aí de semanas, quiçá meses, de uma fisioterapia para recuperar de uma lesão. Então a gente tem que pensar muito bem o que vai fazer. Repito, o que eu preciso aqui é ganho de massa, esse é o foco. Então vou ficar nesse momento, principalmente nesses 3 grupos de exercícios, que é o Pilates, ou então a musculação, ou a calistenia. E aí, o que você tem é que guarde sempre isso, nós temos basicamente um grupo, são diversos pequenos grupos de vias metabólicas relacionadas à queima energética. A energia ela é armazenada nas células, em moléculas carregadas com moléculas de fósforo. Essa ligação, você tem uma via ligada à glicose, glicose fosfato. A quebra desse fosfato fornece um fosfato que pode ser agregado, formando o que a gente chama numa molécula que armazena essas ligações, que é a adenosina. É interessante que a adenosina ela pode ser monofosfato, que forma o que a gente chama cíclica, ela tem um formato cíclico, ou ela pode levar 2 fosfatos na forma de ADP, adenosina difosfato, ou com 3 fosfatos, adenosina trifosfato, é a forma com maior quantidade de energia. Essa ligação fosfato carrega muita energia e quando você então quebra uma ligação fosfato, você libera muita energia e isso faz o processo de contração. O ATP é usado em todas as vias metabólicas basicamente do corpo, tá? Mas entender que na parte muscular, essa liberação do ATP é quem faz a modificação. Eu aqui não vou entrar muito na explicação histológica, literalmente, da questão da troponina, tropomiosina, que são proteínas que fazem uma modificação conformacional com a liberação do cálcio. O cálcio é um íon muito importante para a contração muscular. Você então tem determinadas fibrilas musculares que quando você tem uma modificação da conformação daquele grupo de proteínas, é como se você girasse uma engrenagem e aquela proteína, ela encurta, elas se sobrepõem e encurtam. E quando sobrepõe e encurta, você tem o que é o processo de contração. Você vai ter uma diminuição
da condução elétrica. Quando você tem uma diminuição, ou seja, para de fazer o movimento, a tendência é o cálcio voltar a ser para dentro da célula, diminuindo a disponibilidade naquele tecido. Consequentemente, você volta à conformação das proteínas anteriormente, e aí você desliza a posição anterior entre as miofibrilas, e com isso você relaxa a musculatura. Tá? É literalmente um processo mecânico ali, e com presença de uma condução elétrica. Precisa ter uma condução, se ativada uma condução elétrica, a liberação de determinados íons com uma importante presença do cálcio, né? E você tem então esse processo de contração. Lembre-se, quando isso é muito forte, muito intenso, essas miofibrilas se rompem, mas você precisa ter um músculo funcional e o teu corpo vai tentar recuperar. Sempre, em vez de fazer, olha, pode ser que ele precise ter esse estresse de novo, então em vez de uma fibra, eu faço logo duas. E aí você tem um aumento de massa muscular. Tá? Vamos dando sequência à nossa aulinha. Espero que vocês estejam gostando. Se tiver dúvidas aqui, coloque aqui embaixo, comente. Se quem não assistiu está caindo de paraquedas, volte ao início do nosso módulo, e espero que você volte ao início do nosso curso, onde nós estamos explicando um monte de coisinhas com o decorrer, para que vocês entendam realmente e possam extrair do exercício físico o que há de melhor nele. Tá? Então, não percam as próximas aulas, estejam conosco aí. E ao você curtir, comentar e acompanhar, eu consigo que outras pessoas tenham acesso a isso e estejam aptas a cuidar de si. Tá? Na próxima aulinha vamos falar um pouco mais sobre esses exercícios que nós fazemos em casa e como nós podemos aumentar a intensidade de todos eles, como otimizar esse processo. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.